IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa. Lembrando que essa TV é comunitária aqui em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Todas as quartas-feiras temos a presença de professores do IIPC Florianópolis. Lembrando que o IIPC é um Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. A sua sede fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, e temos centro de estudos e autopesquisa em todo o país e também em algumas localidades do exterior. Hoje vamos conversar sobre o tema projeção consciente e assistência. E o nosso convidado é o professor Paulo Marreca. Ele já esteve aqui outras vezes e daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Bem, sobre a projeção da consciência, que é um dos objetos de estudo da projeciologia do IIPC, você que nos assiste, você tem essa experiência? Você quer aprender a desenvolver essa habilidade? E a respeito da assistência, você se considera uma pessoa assistencial? Pois então, vamos conversar com o professor Paulo Marreca. Ele é empresário na área do ensino de idiomas e também de tradução aqui em Florianópolis e é professor e voluntário no IIPC e também pesquisador da Conscienciologia. Professor Paulo Marreca, seja bem-vindo aqui novamente, muito bom te receber. Obrigado, boa tarde. Bom estar de volta aqui de novo, né? Ok. Sobre um assunto que nós já falamos algumas vezes, nós já tocamos nesse assunto, e hoje nós vamos poder nos aprofundar um pouquinho mais a respeito da projeção da consciência, também conhecida por algumas pessoas por viagem astral, em algumas linhas também chamada de desdobramento. Ok. Paulo Marreca, a respeito da projeção da consciência, né? Temos falado em outros programas, mas para as pessoas que nos assistem aí pela primeira vez, o que vem a ser esse fenômeno da projeção da consciência? O fenômeno da projeção da consciência, então, é o momento, ou seja, é a experiência em que a consciência, a pessoa, eu, você, né, incluindo aí também os animais, que nós chamamos de animais subhumanos, se destaca, se desloca do seu corpo físico. Então, a pessoa pode estar dormindo, mas também poderia estar acordada, na maioria das vezes está dormindo, e ela então, durante a noite, durante o sono, ela está dormindo, ela se solta do seu corpo físico e pode ter uma experiência fora desse corpo, né? A conscienciologia, a projeciologia considera que a consciência utiliza veículos de manifestação, ou seja, corpos. Então, nós consideramos isso que é o corpo, existe o corpo físico, que é muito fácil de perceber, existe o corpo energético, que seria uma espécie de cola, né? Então, existe o corpo energético e depois existe o que nós chamamos de psicossoma, que seria o corpo das emoções. Então, esse corpo energético, como você pode ver aqui na capa desse livro que fala sobre o assunto Projeções da Consciência, aqui você tem a pessoa, uma ilustração da pessoa deitada na cama, que nós chamamos aqui de um cordão de prata que liga, né, faz a conexão com os veículos que estão levando a consciência, e aqui você tem uma faixa de energia ao redor do psicossoma, que é uma cópia, né, na verdade, o corpo físico seria uma cópia do psicossoma. E junto com isso há um outro corpo que nós chamamos de mental soma, seria o corpo mental ou das ideias, e a consciência, que não se sabe exatamente, não há uma definição exata do que vem a ser a consciência, nós estamos pesquisando o que é a consciência. O que nós sabemos que no universo há duas realidades, a consciência e a energia. Então nós utilizamos esse veículo aqui para nos deslocarmos e fazer uma viagem, ou seja, nos projetarmos, sairmos dessa realidade, dessa dimensão. Nessas outras dimensões, não é possível, então, levar o seu corpo físico, você precisa de um corpo ou de corpos específicos, que são esses outros corpos, veículos que nós utilizamos, para poder circular nessas dimensões. Então, nessa nossa dimensão, o corpo físico é perfeito para que nós possamos interagir com as pessoas. Numa dimensão
não física, você vai usar então esses outros veículos que são veículos não físicos, ou pelo menos não físicos, não tão densos quanto o nosso corpo físico. Então, a projeção da consciência é esse fenômeno de deslocamento da consciência, né? Ou seja, utilizando os seus veículos de manifestação, deixando o corpo físico na base, pode estar deitada no sofá, tirando uma soneca após o almoço, ou à noite dormindo. Então, não necessariamente a consciência, a pessoa vai se dar conta do momento em que ela se descola, ou seja, do momento que ela sai, que ela decola, né? Como se fosse um avião, mesmo no momento que ela decola do seu corpo físico. Às vezes, quando ela percebe que isso ocorreu, ela já está no local, ela toma consciência já em algum local. E muitas vezes isso se dá também, a pessoa começa a perceber isso nos sonhos, ela começa a ter sonhos lúcidos. É aquele sonho que você sabe que você está sonhando. Então, o sonho comum seria aquele sonho que você vê imagens, você vê acontecimentos, você é um mero observador. No sonho lúcido ou na projeção semiconsciente, aquela projeção em que você não está totalmente consciente do que está acontecendo, mas você já sabe, você começa a ter consciência de que você não está utilizando o seu corpo físico. E aí você começa a tomar decisões e escolher o que você quer fazer. Você pode, inclusive, volitar ou voar, dependendo do ambiente onde você está, porque esse corpo, que é o psicossoma e o corpo energético, eles não têm a mesma densidade, o mesmo peso que o corpo físico, e numa dimensão que tem outras leis, né? Então, a gravidade não funciona da mesma maneira e não tem o mesmo peso ou o mesmo domínio sobre o corpo, o psicossoma ou esses outros veículos de manifestação. Uhum. E Paulo, esse é um fenômeno universal, assim, algo que é para todos e é algo assim também fisiológico, né, o que os professores costumam falar? Sim, como assim? De fato, ele ocorre independente da pessoa acreditar, não acreditar, da religião, se ela acredita em vida após a morte ou não. O que pode ocorrer às vezes é que, claro, se a pessoa não aceita essas possibilidades, talvez ela vai ter mais dificuldade de aceitar esse fenômeno. Então, ela vai procurar, às vezes, outras explicações para isso, né? Então, de acordo com a crença pessoal ou cultural, né? Porque pode também ser uma questão de grupo, a pessoa vai procurar outras explicações ou outras formas de entender esse fenômeno. Às vezes até vai rejeitar esse fenômeno. Então ela vai tentar dizer que ela teve, na verdade, que aquele foi só um sonho, mas ela vai ficar encucada, porque no sonho você normalmente não toma decisões. No sonho você observa, você é um observador, né? Então é como se você estivesse assistindo um filme. Na projeção da consciência, você sabe que você está acordado, que você está pensando. E muitas vezes você pode, inclusive, perceber o seu corpo físico deitado na cama. Então você pode se deslocar e perceber que o seu corpo ficou lá deitado. Então, nesse caso, vai ser difícil a pessoa rejeitar a possibilidade de que há algo, né? Que não existe só esta dimensão. Então, inclusive, um dos benefícios ou das razões de ter ter voluntariamente uma projeção da consciência, uma viagem astral, é verificar em loco, verificar através da sua própria experiência a questão da continuidade da vida, né? Ou seja, a vida é um contínuo, a morte seria só um descarte, abrir mão desse corpo físico, né? Então, o seu corpo físico acaba, mas a vida continua. Agora, nós sempre dizemos para as pessoas não acreditar em nada no que nós dizemos, né? Até porque nós usamos o princípio da descrença, que seria não acredite em nada do que eu estou dizendo, o que nós dizemos aqui, tenha as suas próprias experiências. Um dos objetivos do IPC é isso, é trazer informações para que as pessoas possam, não para convencer a pessoa que existe esse fenômeno, mas para que ela possa aprender a produzir esse fenômeno e tirar suas próprias conclusões. Uhum. E uma vez que a pessoa começa a ter essas experiências, isso é algo autocomprobatório, então a pessoa comprova para si própria, né? Sim. Ela pode desenvolver essa habilidade, então tem técnicas para isso? Sim, como toda habilidade, ou seja, a pessoa pode no início ter essas experiências. Algumas pessoas têm essas experiências naturalmente, outras pessoas têm medo dessas experiências, elas podem começar a ter uma projeção, e é muito comum o fenômeno da catalepsia noturna, em que a pessoa acorda no meio da noite ou acorda de manhã e ela não consegue se mexer. Então, ela é como se estivesse em uma paralisia.
ela consegue ouvir, ou as pessoas que estão, né, que estão num outro cômodo, elas conseguem ouvir às vezes até um rádio que está ligado, mas elas não conseguem se mexer, não conseguem abrir os olhos. Então, nesse momento, a pessoa está em catalepsia, nós chamamos esse fenômeno em que a pessoa não consegue se mover. Esse fato, às vezes, aterroriza a pessoa, porque ela pode achar que ela morreu, ela pode achar que ela está tendo algum problema mais sério, quando na verdade é só um dos sinais de que a pessoa ou está prestes a sair do corpo, ou ela saiu do corpo, voltou, né? Ou seja, ela reencaixou, né, no corpo físico, e agora, só que ela não encaixou completamente. Então ela está consciente, lúcida naquele momento, mas ela não tem o domínio desse corpo físico daqui. Então, muitas vezes a pessoa procura o Instituto, o IPC, exatamente para ter mais informações. O que acontece comigo? Por que acontece isso? E aí, às vezes, a partir dessa primeira experiência, ou seja, da experiência da catalepsia, a pessoa pode começar a produzir suas próprias projeções. Há técnicas projetivas, nós temos inclusive laboratórios específicos, nós podemos fazer laboratórios não só lá em Foz do Iguaçu, onde nós temos ambientes específicos para isso, mas também nós temos cursos onde nós fazemos laboratórios de técnica projetiva, onde nós aplicamos algumas técnicas, né, com os alunos, trabalhamos com algumas regras de segurança e aplicamos essas técnicas para que as pessoas possam tentar produzir o fenômeno dentro de um ambiente controlado. E você trouxe um livro que mostrou agora há pouco, do professor Valdo Vieira, né? Sim. É recomendado, então, que as pessoas anotem suas projeções? Sim. Nesse caso Ele aqui, vai mostrar... esse livro que nós estamos vendo aqui, ele é um que nós chamamos de um diário projetivo. Então, uma das maneiras que a pessoa pode começar, por exemplo, eu tenho projeções, não tenho projeções? Uma forma que ela pode fazer é começar a anotar os seus sonhos. Identificando, então, o que é sonho do que não é sonho. Então, como eu já disse anteriormente, o sonho geralmente vai ter essa característica em que você não controla nada, você observa. Até porque você está ainda no seu corpo físico, os veículos estão encaixados. Então, você está processando, o seu cérebro está processando imagens. Inclusive, nesse momento, existe o fenômeno dos movimentos oculares, em que no momento que a pessoa sonha, os olhos, né, se alguém pode observar que os olhos vão estar se mexendo, vão estar em movimento, em que a pessoa está processando imagens que passam à sua frente. Então, ela está tendo um sonho. Na projeção da consciência, ela tem vontade própria, ela decide onde vai, ela decide o que vai fazer. Às vezes ela pode ter mais facilidade ou menos facilidade, mais domínio ou menos domínio durante a projeção e se confundir. Foi um sonho, foi uma projeção? Pode ter sido uma projeção onde você não estava muito lúcido. Mas começa anotando assim. Começa anotando. Aos poucos adquire lucidez. Depois, não só adquire lucidez, mas você também vai começando a identificar os seus padrões, ou seja, padrão de sonho, padrão de projeção. Você vai começando também, nós usamos a ferramenta, a projeção da consciência, como uma ferramenta de autopesquisa, para autoconhecimento. Porque a partir dessas experiências também você pode começar a fazer ligações do que aconteceu durante o dia, do que aconteceu durante a semana, os processos pelos quais você está passando, as crises de crescimento, né? Então, um momento especial da sua vida, você pode ter, inclusive às vezes você pode ter tido muitas projeções, de repente não ter nenhuma projeção durante algum período, então você pode entrar no que nós chamamos de um recesso projetivo, e isso tudo pode ser anotado e passar a fazer parte da sua autopesquisa, ou seja, você extrair daí informações. Nesse livro, várias são anotadas, o professor Valdo Vieira anotou várias das suas projeções, inclusive o ambiente, anotando o ambiente, temperatura, o clima, né, a região, para que você possa depois tentar reproduzir isso. Então é interessante a pessoa também fazer tentar fazer um experimento científico, ou seja, onde ela tenta acompanhar todos os dados e ver o que variou. Por que dessa vez eu consegui ficar projetado mais tempo, eu consegui ficar lúcido mais tempo? Então, existem várias técnicas, infelizmente nós não conseguiríamos falar sobre elas num programa
dessa extensão, mas nos nossos cursos nós passamos essas técnicas e a pessoa pode testar, não só no nosso curso, mas nos nossos livros também tem essas técnicas, alguns sites também a pessoa na internet pode facilmente encontrar algumas dessas técnicas projetivas, em que a pessoa pode escolher entre essas técnicas, aplicar uma delas várias vezes, até encontrar qual a técnica que ela que se adapta melhor à sua personalidade, à sua maneira de funcionar. Ok, Paulo. Estamos conversando com o professor Paulo Marreca, do IIPC Florianópolis, sobre o tema projeção da consciência e a assistência. Temos um breve intervalo agora e, na sequência, falaremos mais sobre esse assunto, sobre a relação da projeção com a assistência e também sobre o curso 40 Manobras Energéticas, que acontece agora em Florianópolis no feriado de 7 de setembro. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos com o programa Floripa em Foco, hoje, quarta-feira, com a presença do IIPC Florianópolis. Estamos conversando com o professor Paulo Marreca sobre a projeção da consciência e a assistência. Professor, você falou há pouco, né, sobre os benefícios de desenvolver a projeção consciente, né, anotar o diário projetivo, as técnicas. E qual é a relação, então, da projeção consciente com a assistência? Bom, há uma relação bastante estreita, bastante importante, porque no início, às vezes, a pessoa pode começar a ter projeções, ou seja, fazer viagens astrais ou sair do corpo, e no início ela vai estar, às vezes, mais excitada, ou, né, porque é tudo novo, e querer descobrir lugares, descobrir dimensões, saber como funcionam as coisas. Mas logo ela vai perceber que há um grande número de consciências que precisam de energia, de ajuda, de esclarecimento, de compreensão do que se passou com elas, ou seja, algumas consciências que passaram pela morte física, né, pelo descarte do corpo físico, e que não entendem o que ocorre, ou seja, às vezes são pessoas que não aceitavam ou que não tinham conhecimento dessa questão, ou não sabiam, né, dependendo do nível de lucidez em que a pessoa se encontrava no momento do evento da sua morte. Então, às vezes ela continua vagando e tentando viver, dar continuidade à sua vida como se ela estivesse aqui no intrafísico. E uma das percepções que o projetor, que a pessoa vai começar a ter, é que ela pode fazer alguma coisa, ou seja, nós podemos fazer alguma coisa para ajudar essas consciências. E aí entra o que nós chamamos de assistência. Então, a assistencialidade, ou seja, ajudar essas consciências a perceber a sua nova condição, é uma das atividades que o projetor consciente ou que está buscando a projeção consciente pode almejar. E provavelmente nesse caso ele vai ter aí o auxílio do que nós chamamos de amparadores, que seriam aquelas consciências extrafísicas que estão se predispõem a ajudar o planeta, independente de credo, de raça, de cultura, nacionalidade. Se você se disponibilizar a assistir qualquer consciência, de forma geral, você vai ter uma ajuda de um amparador extrafísico, uma amparadora extrafísica. Então, essa atividade da assistencialidade, ou seja, você começar a se projetar para ajudar outras pessoas, não só pela questão nobre, mas porque você também, ajudando o planeta, ajudando as dimensões extrafísicas ligadas ao nosso planeta, nós também ajudamos a reurbanizá-lo. Né? Então, é como se nós começássemos a criar uma nova consciência, não só intrafísica, mas também extrafísica. Você começar a levar ou ajudar as pessoas a perceber a sua nova condição. Né? Então, na Conscienciologia, nós dividimos, ou pelo menos de forma didática, a assistência que nós chamamos de TARES e de TACON, ou seja, a tarefa do esclarecimento e a tarefa da consolação. A tarefa da consolação é aquela tarefa
mais primária, básica, onde você ajuda a pessoa diretamente a sair daquela condição, né? Muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda imediata ou uma situação de emergência e você ajuda aquela pessoa naquela emergência. Mas nessa tarefa, de uma maneira geral, você não cria, às vezes, as condições para que essa pessoa não volte àquela condição. E aí entra o que nós chamamos de tarefa do esclarecimento, onde é você levar informação para as pessoas, para que elas consigam sair e não entrar mais naquela condição em que elas se encontram. Então, quando nós falamos aqui de assistência, nós estamos pensando bastante nessa assistência, que é uma assistência mais avançada, uma assistência onde você não interfere tanto na condição da consciência. Você interfere, mas você não vai fazer assim como atuam de maneira geral os amparadores, ou seja, eles vão criar as condições, vão nos ajudar a perceber mais para que nós possamos tomar as nossas decisões. Da mesma maneira, nós também tentamos atuar dessa forma, ou seja, de uma forma mais avançada, onde você dá autonomia para a consciência. Então, um dos objetivos da conscienciologia é exatamente isso, é trazer informações para as pessoas para que elas tenham autonomia em suas decisões, em suas vidas e possam decidir o que de fato querem fazer uma vez cientes da sua nova realidade. Então não gera dependência, no caso, pelo contrário, estimula que a pessoa, né, fique independente e autônoma, como você falou, né? Exatamente. E assim, temos pouco tempo, né, agora, mas você falou algo que me chamou a atenção. No dia a dia a gente observa muitas pessoas precisando de ajuda, né? Se projetando, então a pessoa vai perceber que tem muito mais consciência precisando de ajuda. Sim, né? Porque aqui você só consegue perceber uma pessoa, né? Então você olha para aquela pessoa, você percebe aquela única pessoa, mas junto com ela pode haver outras consciências, né, que estão ligadas à forma de pensar, de sentir e de agir daquela pessoa. Então ela termina atraindo, ou seja, consciências extrafísicas, que as pessoas às vezes chamam de espíritos ou de seres desencarnados. Então são consciências extrafísicas que não estão conscientes da sua realidade, ou seja, elas não têm consciência de que passaram pela morte do corpo físico, pelo descarte do corpo físico, e continuam aqui ligadas às pessoas. Então, uma das formas que você pode ajudar é exatamente isso. E isso se faz muito através das energias. E sobre as energias, eu ia justamente te perguntar a relação das energias com a projeção consciente e sobre o curso 40 manobras que vai acontecer agora depois do feriado. Poderias esclarecer então, no caso das das bioenergias, como um dos corpos, dos veículos que nós utilizamos, que seria o energossoma, ou seja, o corpo das energias, ele seria a cola entre o psicossoma e o corpo físico. Você adquirir domínio sobre esse corpo energético, ou seja, você conseguir utilizar essas energias, definir para onde elas vão, de que movimento que elas vão ter, ou seja, você consegue descolar o corpo físico. Então, facilita a saída do corpo, né? Ou seja, a experiência da projeção consciente, ou pelo menos da projeção, ou seja, se deslocar. Gera uma soltura. Uma soltura do corpo físico. Então, esse é um dos benefícios, mas o domínio bioenergético tem vários outros benefícios. É a questão também de você pensar de forma mais clara, né, de você conseguir perceber mais, ou seja, você percebendo mais, você também consegue tomar uma decisão levando em consideração mais fatores, né? Você não vai considerar só A e B, você vai conseguir decidir considerando A, B, C e D, porque você consegue perceber mais detalhes da realidade. E tem também a questão da defesa energética, várias técnicas de defesa na interação com as pessoas. Nesse né? curso 40 manobras energéticas, nós vamos exatamente fazer isso. Nós vamos, durante 3 dias, malhar esse energossoma. Então, seria como uma malhação intensa aí durante 3 dias. Os professores vão nos ensinar, o professor Mário Oliveira, que vai coordenar esse trabalho, junto com 10 monitores que estarão presentes no curso. Ele vai, então, ensinar 40 manobras energéticas, ou seja, 40 formas diferentes de trabalhar com as energias. A absorção de energias, exteriorização de energias, a instalação do EV, a desassimilação simpática, que é aquela condição em que nós, durante o dia, temos vários encontros, passamos por vários ambientes e assimilamos as energias desses ambientes das pessoas. E, às vezes, esse acúmulo de energias alheias termina interferindo no nosso desempenho.
Então, como desassimilar essas energias? Como retirar essas energias e manter as suas energias rígidas? Então, uma das técnicas que vai ser ensinada é a desassimilação simpática. Outra, que é a técnica do arco voltaico, que é uma técnica muito importante, que você pode ajudar uma outra pessoa, né, a tirar algum processo energético complicado pelo qual essa pessoa está passando. Então, serão, como o curso diz, 40 manobras, a pessoa vai poder identificar quais ela consegue fazer com mais facilidade e depois, no dia a dia, aplicar. Até porque nesse curso, nós vamos fazer, o curso tem uma característica que é trabalhar com energia de forma descomplicada, né? Então, às vezes a pessoa quer trabalhar com bioenergias, mas ela tem que estar com as luzes apagadas, com os olhos fechados. Então ali não, as luzes vão estar acesas, vão haver várias pessoas, a pessoa vai poder entrar, sair, vão haver debates, né, durante o curso. Nós vamos aplicar as técnicas e depois vamos debater como funcionou, como poderia ter funcionado, por que eu senti essa sinalética, esse sinal durante o exercício energético. Então, os alunos vão poder perguntar aos professores. O professor Mário Oliveira é um professor bastante experiente nesta área das bioenergias, então vai ser uma oportunidade única. Esse curso acontece agora dia 7 de setembro, 7, 8 e 9 de setembro, e é um curso novo que foi realizado algumas vezes no Brasil, mas é a primeira vez que vai ser realizado aqui em Florianópolis e em Santa Catarina. E as pessoas interessadas, elas entram em contato com o IPC? Como é que as pessoas fazem? As pessoas podem entrar em contato com o IPC durante todo o dia, né? Nós estamos lá, há mais pessoas para atender os telefones durante a noite, no telefone 30 25 31 35 ou 32 24 34 46, exatamente. O nosso endereço é Avenida Rio Branco, 354, na sala 810. Nós temos palestras gratuitas todas as sextas-feiras, com temas ligados à conscienciologia e à projeciologia. No final das nossas palestras, agora nós temos um exercício energético, então a pessoa pode ir lá de forma gratuita, participar de uma palestra e no final ter uma experiência com as bioenergias, ou seja, começar a aprender a trabalhar com as suas próprias bioenergias. Ok, então obrigada, Paulo, pela sua presença, pelas informações que você trouxe para a gente a respeito da projeção da consciência, da assistência na visão da conscienciologia e também, né, o convite às pessoas que nos assistem a participar do curso 40 Manobras Energéticas com o professor Mário Oliveira, que acontece agora no feriado de 7 de setembro, 7, 8 e 9 de setembro. Interessados, entrar em contato através dos telefones do IPC, 3224-3446. E como o Paulo falou, tem palestra também na sexta-feira à noite no próprio IPC. Né? As pessoas mais ligadas aí na internet podem entrar em contato no site www.iipc.org e entrar na agenda das atividades de Florianópolis e também vão estar lá essas mesmas informações. Então, obrigada a você que nos assiste, agradecemos também a estrutura aqui da TV Floripa e até a próxima quarta-feira com um tema também do seu interesse. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 30 25 31 35. Acesse www.iipc.org.br.